do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Giovanni Bertotti, realizada em 9 de novembro de 2023. Primeiro, a gente gostaria de saber onde você nasceu e como é composta a sua família. Sim, olá pessoal, eu sou o Giovanni, sou um homem branco com cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta e branca do Monstros S.A. A minha história, eu sou meio assim um pouquinho curitibano, guarapuavano, mas eu nasci no Paraná. Eu nasci na cidade de Curitiba, em 91, e aí, devido a alguns problemas financeiros e tudo mais, a minha mãe, ela se mudou com o meu pai para Guarapuava, né? E aí eu cresci grande parte da minha vida lá, até os 25 anos, quando eu vim morar para São Paulo. A outra pergunta era? Como é composta a sua família? Como é composta a minha família? Eu, minha mãe, né? E meu irmão de pai e mãe, né? Meus pais são separados. E meu pai tem mais outros 3 filhos, né? Eu tenho mais um irmão só por parte de pai e mais 2 irmãs por parte de pai. E um detalhe legal, eu tenho uma irmã que faz o aniversário no mesmo dia que eu faço, dia 9 de maio. Ai, que legal! Sim. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou? Que faculdade você fez? A minha formação foi lá no Paraná, né, mesmo. Até os meus 16 anos de idade, eu frequentava escola normal, tudo mais, né? Sempre frequentei, na verdade, escola normal, nunca frequentei uma escola própria para pessoas com deficiência, né? Porque eu sou pessoa com deficiência visual. Mas até os meus 16 anos eu enxerguei, então, tipo, nunca tive nenhum problema ali com escola e tudo mais. A partir dos 16 anos eu fiquei deficiente visual, né? Por causa de alguns erros médicos e tudo mais. E aí eu fui continuando estudando ali, né? Terminei o ensino médio, 3º ano do ensino médio na escola pública mesmo, né? Sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. E aí a minha primeira faculdade, ela foi feita... Eu comecei, né, faculdade de matemática. Eu já estava numa instituição para cegos, onde eu trabalhava, né, para pessoas com deficiência visual. E lá eu conheci muito o mundo de como funcionavam as tecnologias assistivas e tudo mais. Então, eu já estava, antes mesmo de eu ficar deficiente visual, né, de perder a visão, eu já estava lá dando aula para as pessoas com deficiência visual de como usar computador, como usar o leitor de tela e tudo mais. Então, eu comecei já a aprender esse mundo, né? E aí eu fiquei deficiente visual e eu sempre tive o sonho de fazer matemática e me arrisquei, né? A primeira vestibular lá, eu não passei, né, por 1 ponto, né, tipo, ficou muito frustrante, bateu na porta e aí eu, nossa, caraca, meu, falei, vou tentar de novo, né, e aí minha mãe assim, por que você vai tentar de novo para matemática, tenta pedagogia, tenta alguma outra coisa, você não passou, você não vai passar de volta e tudo mais, né. E a minha mãe, ela é funcionária pública, né, nessa universidade onde eu comecei a fazer matemática, ela trabalha lá desde quando eu tinha os meus 6 anos de idade. Então, aí eu falei assim, não, vou fazer de novo. Fui lá e falei assim pra ela, ó, vou te mostrar, eu vou passar. E aí eu comecei a estudar, né? E naquela época eu tinha uma namorada lá mesmo na cidade de Guarapuava, né, no interior do Paraná. E ela me incentivou muito, não, estuda. E eu me dediquei ao extremo. E eu fiz o vestibular, prestei o vestibular e aí... Chegou o dia lá em que antigamente eles pegavam, colocavam tudo no jornalzinho para divulgar quem passou, quem não passou e tudo mais, né? E aí a minha mãe estava andando na faculdade, né? E estava passando pelo corredor. E aí só o reitor da universidade abraçando ela. Parabéns, parabéns, não sei o quê. Aí os professores abraçando ela e ela, tipo assim, meio sem entender. Daí ela falou assim, não, o Giovanni deve ter passado no vestibular, né? Mas... Para que tudo isso? Não é para tanto assim, nossa, pro reitor vir
parar e falar assim, nossa, dá parabéns, né? Aí ele falou assim, você não... Ela perguntou daí pro reitor, por que tudo isso? Ele falou assim, você ainda não viu? Daí ela falou assim, não vi. Daí ele pegou o jornalzinho e mostrou pra ela, seu filho passou em primeiro lugar no vestibular de matemática. Uau! Né? Com 120, 140 pessoas, né? Aí, ela ficou muito orgulhosa, né? Aí ela foi me buscar lá na instituição onde eu estava trabalhando, né? Na instituição, na APADEF, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. E aí ela chegou lá e mandou lá o jornalzinho assim, falou assim pra mim, olha, zoando, né? Tipo, brincando comigo, né? Porque eu já não enxergava, né? E aí ela falou assim, daí eu falei assim, você sabe que eu não enxergo, fala aí o que deu, eu não passei, né? Daí ela falou assim, não, você passou em primeiro lugar, né? E aí, tipo assim, foi bem emocionante. Só que aí, como sempre, existem as barreiras da vida, né? Aí eu entrei na faculdade de matemática e tinha um professor que sempre falava pra mim, né? O professor Júlio Trevas, que era professor de química, ele falava, entrar na faculdade é fácil. O grande dilema é o que vem depois da faculdade, né? Depois que você entra. E eu nunca tinha entendido isso que ele falava assim, frases para deixar a gente desmotivado, desanimado, né? E aí eu entendi um pouco o que foi a realidade, porque quando eu entrei lá, a coordenação ali de matemática era baseada em 150 professores, né? Desses 150 professores, só 2 quiseram tornar o curso acessível. Então, tipo assim, eu sofri muito, e aí como eu vi que eu estava indo muito bem na área de humanas, né? Eu comecei a conhecer psicologia ali infantil, tudo mais, Piaget, Vygotsky, e comecei a gostar muito da psicologia. E aí também estava indo muito bem na área de humanas, tipo, linguagem e comunicação, e eu via que eu tinha uma linguagem muito boa, uma comunicação muito boa, né? Não tinha um português excelente, não escrevia português assim, não tinha uma escrita tão boa, mas conseguia me expressar muito bem, né? Eu resolvi olhar e falar assim, não, eu vou parar com a faculdade de matemática e vou ingressar na faculdade de psicologia, né? E aí eu fiquei 1 ano sabático ali, só me bobeando com a vida, né? Curtindo um pouco. E aí tinha uma outra namorada, né? Que ela era lá do Rio de Janeiro, né? E aí, tipo assim, eu ficava zoando com ela, ficava brincando, não, vou ser seu psicólogo, vou ser seu psicólogo. E aí deu um dia na teia, assim, tipo, falei, vou procurar psicologia, eu vou tentar fazer psicologia, né? E a minha mãe sempre falava assim, nossa, minha mãe é formada em pedagogia, né? O sonho dela era ser psicóloga, né? Eu sempre brinco que o sonho do pedagogo é ser psicólogo e o sonho do psicólogo é ser médico, né? Então, tipo, cada um tem os seus sonhos ali, né? E vai procurando as profissões. Mas aí a minha mãe começou a conversar comigo, eu falei, bora, vamos ver. E aí a gente foi ver, só tinha nas faculdades particulares, né? E aí eu fui até a Campo Real, né, que é uma universidade particular lá em Guarapuava, né? E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou ser ousado, eu vou ir conversar com o reitor da universidade para ver se ele consegue me dar uma bolsa, né? E aí eu expliquei toda a situação e toda a história para ele de como foi ali a minha jornada, porque eu não estava conseguindo fazer o curso de matemática e tudo mais, né? E aí ele falou assim para mim, então tá, vamos fazer assim, eu pago do meu bolso os 6 primeiros meses que você vai fazer a faculdade aqui. Só que a gente tem um trato. Você vai ter que ser o melhor aluno da turma. Se você for o melhor aluno da turma, eu banco a sua faculdade até o final. Você vai poder fazer a sua faculdade que não vai precisar se preocupar com trabalho, nada. Eu vou bancar a sua faculdade se você for o melhor aluno, né? Aí foi lá, né? Aí eu entrei na faculdade e tudo mais, comecei em 2015, em fevereiro de 2015, a fazer, né, a faculdade de psicologia. 2015 não, desculpa, 2011, perdão, 2011 eu comecei a fazer ali em fevereiro de 2011 eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. E aí foi estudar, né? Era se matava, se debruçava nos livros, estudava Freud, estudava Skinner, estudava filósofos, Aristóteles e tudo mais, e se dedicando, né? E aí eu consegui ser o segundo melhor aluno da turma, né? E sempre teve, tipo, dessa brincadeira, assim, que o professor Edson fez, o reitor da universidade, né? Eu sempre tive uma competitividade com a Miriam, que era uma colega de turma, de que, tipo assim,
um semestre era eu que era o melhor aluno, outro era ela, né? Só que nesse primeiro semestre ela foi a melhor aluna de todas, né? E aí eu, pô, mano, não consegui, pá. Daí eu fui conversar com ele lá, né? Eu falei, e ele perguntou assim pra mim, né? E aí, como foi, Giovanni? Como foi o semestre? Eu falei assim, eu passei em tudo, só que eu fui o segundo melhor aluno, não fui o melhor aluno da turma, né? Eu tive as segundas melhores notas, né? Aí ele olhou e falou assim pra mim, Giovanni, trato é trato, né? Então, tipo, o que a gente combinou não vai dar pra eu fazer, né? Aí, tipo assim, ele viu que eu fiquei meio triste, né? Meio cabisbaixo, né? Daí eu falei, beleza, professor. Eu vou ver o que eu vou fazer para continuar fazendo a faculdade, né? Daí ele falou assim para mim, não, calma aí. Eu tenho uma outra proposta para você. Eu vou te dar um emprego aqui dentro. Você trabalha e você paga a sua faculdade, né? E aí foi. Aí eu fui trabalhando até o último ano da faculdade. E aí eu banquei minha faculdade por inteiro. Como que foi a transição da psicologia para a área da tecnologia? Eu não digo bem uma transição, né? Eu digo um complemento, porque geralmente transição é quando a gente deixa de atuar de uma área para outra área, né? Eu, desde quando me formei, nunca deixei de ser psicólogo clínico. Até hoje eu sou psicólogo clínico e eu realizei dentro da psicologia um dos meus maiores sonhos, que era atender as pessoas de fora do Brasil, né? Então, hoje eu atendo online diversas pessoas no mundo inteiro, né? Então, tipo assim, para mim isso é uma grande realização que eu tenho. Então, eu nunca abri mão da psicologia. Mas mudar da tecnologia para a psicologia não foi uma dificuldade, porque a tecnologia ela sempre está na minha vida, né? Eu iniciei na tecnologia, porque quando eu iniciei lá na instituição para pessoas com deficiência visual, eu já dava aula de como usar leitor de tela, de como mexer no computador, tudo mais, então era tecnologia. Eu aprendi muito mais a tecnologia do que propriamente o braille, do que outras habilidades que eu deveria ter aprendido, mas que eu foquei muito mais na tecnologia, né? Então não foi difícil também atuar na área de tecnologia, porque era um hobby, era algo que eu gostava muito de fazer. Desde quando eu perdi a visão, eu formatava computadores, otimizava computadores, mesmo sem enxergar, eu fazia tudo isso, né? E de formas que, tipo assim, as pessoas falavam, como você faz isso? Não sei, só sei que eu fazia, né? E conseguia lá clicar, decorava, dá 2 tabs aqui, tá o botão avançar, dá um enter, aí decorava o serial, digitava o serial, dava um enter e começava a formatar o Windows lá e instalava tudo e beleza, legal, tava tudo bonitinho, né? Então, tipo, eu sempre tive essa paixão por tecnologia. Aí eu brincava com modems, brincava com um monte de coisas, né? E aí eu tive a grande oportunidade quando eu vim morar para São Paulo, né? Eu e minha esposa, a gente se conheceu graças à tecnologia, por causa da internet, né? Ela era daqui de São Paulo, ela é daqui de era de São Paulo, né? Porque agora ela mora no interior de São Paulo comigo, né? A gente mora no interior de São Paulo. Ela era daqui de São Paulo, e eu era lá do interior do Paraná. E a gente conversava no MSN, no Skype, e trocava várias ideias, né? E aí um dia a gente resolveu, não dá mais para ficar assim, né? Eu já estava formado em psicologia, estava terminando minha pós-graduação, a gente falou, vamos se juntar. E a gente se juntou, né? E aí eu vim morar para cá, e no mês que foi o mês do nosso casamento ali, em 2017... em julho de 2017 eu comecei a fazer um curso de programação web acessível, né? Voltado à parte de acessibilidade digital. Como construir produtos acessíveis, como você faz para codar com acessibilidade, como você faz para desenvolver com acessibilidade. E aí a Flávia recebeu esse curso, né, e falou assim, é sua cara, vai fazer isso. E, eu lembro até hoje que isso deu uma discussão muito grande dentro de casa, porque eu falei assim, se eu for fazer isso, eu vou tá rasgando meu diploma, né? Porque eu não vou mais atuar como psicólogo. Eu vou querer atuar só na área de TI e tudo mais, né? E ela falou assim, não, você pode atuar como psicólogo, contraturno, você atende e tudo mais, tal. E aí eu falei assim, bora lá, vamos fazer. Se não der nada, pelo menos eu aprendi como programar, como fazer algumas coisas ali e tudo mais, né? Aí eu fiz esse curso, tudo mais, e foi muito produtivo, né? Gostei muito porque foi toda a minha base ali para eu poder ter todo o know-how, todo o conhecimento que eu tenho hoje
de programação, automação, desenvolvimento e da parte de acessibilidade também. E ali começou aquele momento da parte que eu iria começar a atuar na área de TI, né? Eu e minha esposa, a gente queria muito, mas muito alugar uma casa para que a gente pudesse atender embaixo, né? A gente queria alugar um sobrado onde a gente pudesse morar em cima, eu, ela e os pais dela. E embaixo tivesse um salão onde a gente pudesse fazer os consultórios, porque a minha esposa também é psicóloga e ela estava se formando em psicologia. E eu queria falar assim, eu quero deixar tudo adiantado para ela, para quando ela se formar, ela também já tem um lugar para atender. E eu quero ter o meu lugar aqui para atender e ser empresário também, sublocar para outros profissionais e bancar o aluguel da casa, né? E a gente teve essa ideia e a gente achou uma casa assim que foi sensacional, que era um sobrado na Vila Matilde e era perfeito. Só que eu só estava atendendo como psicólogo naquela época, eu não tinha condições financeiras de alugar, né, aquele sobrado. Por mais que o meu sogro fosse aposentado, a aposentadoria dele não era alta e o que eu tirava no consultório não chegava nem aos pés do que eu tiro hoje, né? Então, tipo, não tinha condição de bancar o aluguel da casa. Aí eu falei pra minha esposa, né? Meu sogro e minha sogra foram visitar a casa e eu falei pra minha esposa, se eu tivesse um emprego fixo, CLT, eu alugaria essa casa amanhã, né? E as coisas, olha como elas têm que acontecer, né? No outro dia, uma empresa de tecnologia, uma consultoria de tecnologia me ligou e aí eles me ligaram oferecendo uma vaga. A gente tem uma vaga aqui para trabalhar com acessibilidade digital. Você conhece sobre acessibilidade digital, tal. E eu tinha me candidatado lá em agosto, outubro de 2017, essa vaga. E eles foram me chamar em julho de 2018. E aí apareceu essa oportunidade e eu falei assim, não, com certeza, eu quero fazer a entrevista e vou para cima, né? E aí eu fui e lá eu comecei a ter o meu primeiro emprego ali com a parte de acessibilidade digital. E lá eu comecei a desenrolar, né? Comecei a aprender mais ainda sobre a parte de engenharia de software. Comecei a estudar como se tornar um engenheiro front-end, o que é automação, o que era programação em Python e tudo mais. E lá deu um boom assim na minha vida. Lá começou, além de eu poder atuar como psicólogo, conseguir alugar a casa, ter o meu empreendimento, eu também consegui ali a ter toda essa parte da TI na minha vida e na minha veia, né? E não foi complexo porque a psicologia me ajuda muito a lidar com as situações, né? De saber quando tem um problema, quando não tem um problema. Claro que não sou perfeito, né? Às vezes a gente desliza, como todas as outras pessoas deslizam, e a gente faz algumas coisas erradas, né? Mas foi muito, muito tranquila, né? Essa passagem com a TI também. Porque, no fundo, tudo se trata de pessoas. Quando você acorda de manhã, você pega um software, né? Um despertador de telefone. É uma tecnologia. Quando você vai dormir à noite, tem uma tecnologia ali na sua vida também, um outro software. Mas no fundo não é o que importa não é o software, é o como as pessoas interagem com aquele software, é o como as pessoas vivem aquilo. Então no fundo não se trata de tecnologia, se trata de pessoas, né? E como eu tenho esse conhecimento da área da psicologia, então tipo isso me ajudou muito de saber como tratar, o como olhar para as coisas, o como fazer realmente a tecnologia fazer parte da minha vida e não ter tantas dificuldades. A gente gostaria de saber se você reúne os conhecimentos da área da psicologia e da tecnologia e se esses conhecimentos da psicologia te ajudam a desenvolver as interfaces acessíveis. Sim, com certeza. Claro que não é... O meu trabalho hoje ele não é baseado no meu lado empirista, né? Tipo assim, eu vou olhar via a experiência que eu tenho das situações e falar assim, isso aqui é acessível, isso aqui não é acessível. Não é baseado no meu conceito de acessibilidade. O que eu faço é baseado em normas e diretrizes que existem, voltadas à parte do que é considerado acessível pela WCAG, né, que é uma diretriz internacional de acessibilidade na web, e pela IMAG, que é uma diretriz brasileira
de acessibilidade que diz o que é acessível aqui dentro do nosso país. Então, tipo assim, propriamente eu não fico só baseado na psicologia. A minha bíblia realmente é essas diretrizes e essas normas. Mas, com certeza, psicologia me ajuda o quê? Quando eu tô vendo um colega desmotivado, falo assim, vamos tomar um café? Isso já é o suficiente, às vezes, para uma pessoa. Ou usar o racional. Será que isso daqui não dá para ser feito de outra forma? Será que a gente não consegue superar por ali, superar por aqui? Será que a gente não consegue fazer esse código de tal forma, de tal outra forma? O que a gente consegue mudar aqui? O que a gente consegue mudar ali? Então, tipo, a psicologia sim me ajuda, né, muito com esse lado crítico, né, do como eu posso estar atuando de uma forma melhor e do como eu posso estar fazendo outras coisas, né, tipo, de olhar, isso daqui pode ser um case de sucesso. Não, calma, isso daqui pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, tipo, esse racional de olhar as coisas de uma forma objetiva, de olhar de outra forma, assim, além das coisas que estão aparecendo ali no momento, me ajuda bastante e é uma parte da psicologia. E com acessibilidade também me ajuda, né? Por exemplo, a implementação de um robô de Libras, né? Não é a minha realidade, né? A minha deficiência é visual, mas eu consigo ter a empatia de pensar assim, eu sei que um robô de Libras não vai mudar a vida da pessoa que está acessando os nossos sites, mas eu sei que vai facilitar. E se pode facilitar, por que eu não vou colocar? Né? Então, tipo assim, a psicologia me ajuda muito a ter esse lado empático, né? De olhar o que as pessoas precisam, né? E também tentar ver com as pessoas o que elas precisam, né? Então, acaba me ajudando bastante. Não é a base do meu trabalho, mas acaba, sim, me ajudando muito na área de tecnologia. Como se deu o seu desenvolvimento profissional até chegar na Bolsa de Valores? E por quais empresas você passou e quais eram as suas principais responsabilidades? Você também já falou mais um pouquinho, falou um pouquinho, né? Mas se você quiser aprofundar mais. Sim. A minha primeira empresa de tecnologia que eu passei foi pela Yaman, né? É uma prestadora de serviços daqui de dentro da Bolsa, né? E foi de 2018 até 2021, isso, janeiro de 2021 que eu fiquei lá. E lá eu sempre atuei com essa parte de acessibilidade digital, né? Eu entrei, na verdade, lá para conseguir ajudar eles a resgatar essa área de acessibilidade que estava um pouco complicada, né? E construir, né? Realmente uma área de acessibilidade lá dentro mais forte. Então, eu entrei com esse intuito, né? Então, eu acabei resgatando alguns clientes junto com a minha colega de trabalho na época, né? A gente conseguiu fazer com que uma grande empresa do mercado financeiro pudesse estar lá com a gente, atuando e tudo mais, e a gente conseguiu resgatar as contas que tinha, tipo, de abertura de fichas para projetos, essas coisas de acessibilidade, né? Então, as minhas funções lá iniciais era fazer testes, tudo mais, e acabar tentando captar novos clientes, né? Até que lá dentro eu vim várias vezes fazer provas de conceito de acessibilidade dentro da B3, né? Aqui dentro da Bolsa, né? E até uma das vezes quando eu estava indo embora de Uber para casa, a minha esposa virou e perguntou assim para mim, o que você achou da B3? E não sei o que. Aí eu falei assim, é muito legal lá dentro, eu gostei muito e um dia eu ainda vou trabalhar lá. Ouça o que eu tô te falando, né? E, ela falou assim, mas com certeza vai entrar sim e tudo mais, né? Tipo assim, eu falei bem decidido de que eu ia realmente entrar um dia na B3, né? Uhum. E aí foi, né? A partir dali eu comecei a conseguir mais clientes, a gente fechou projetos com outras empresas e tudo mais, a gente começou a construir uma área de acessibilidade digital, a gente contratou mais pessoas com deficiência visual, a gente treinou essas pessoas, a gente capacitou pessoas também sem deficiência visual, né, porque a gente trabalhava em duplas, né, era uma pessoa que enxergava e uma pessoa que não enxergava para fazer os testes. Então, tipo assim, eu e a minha companheira de trabalho, né, na época a gente fazia muitas coisas assim, desenvolvia muitas coisas, né? A gente criou toda uma área, né? Então, a nossa responsabilidade era fazer os testes, captar novos clientes, criar área de acessibilidade, treinar as pessoas, captar pessoas, né? Captar currículos e tá olhando, né? Para o mercado e as oportunidades que existiam, né? E aí, no meio desse tempo ali que veio a pandemia e tudo mais, eu
eu entediei uma hora, né? E aí eu falei para minha esposa que eu queria algo diferente, né? Eu também já não estava muito batendo com os princípios que estavam naquela época dentro da empresa, né? Tava mudando muitas coisas e eu falei assim, não, não quero ficar aqui, né? E aí a minha esposa falou, calma, uma hora vai aparecer um emprego, né? E aí apareceu um emprego numa outra consultoria que também presta serviço para a Bolsa, que é a Inmetrics, né? Só que nessa época que eles me chamaram assim, Giovanni, eu quero que você venha para atuar num projeto dentro da B3, né? E eu estava concorrendo também a uma vaga nessa época para já entrar dentro da B3 na área da Monique. Eu não me lembro qual que é a área dela, né? Mas, tipo, eu já estava concorrendo ali para entrar numa vaga e aí eu falei assim, para onde eu vou? Eu falei assim para minha esposa, ó, eu vou para a consultoria dela. Ela falou assim, por quê? Daí eu falei assim, você vai ver, eu vou ir para essa consultoria, eu vou me dedicar, em menos de 5 meses eu tô dentro da B3 e a gente vai fazer a acessibilidade digital acontecer lá dentro, né? E aí, não deu outra. Eu entrei na Inmetrics, né? E a gente pegou esse projeto de acessibilidade, a gente desenrolou, fez um projeto assim sensacional. A gente conseguiu o selo de acessibilidade digital para a B3, né? E a gente conseguiu fazer com que a B3 tornasse ali mais de 15 mil páginas acessíveis em questão ali de um projeto de 4, 5 meses. E a gente fez muita coisa legal mesmo, né? E o gerente da área de qualidade olhou e falou assim, eu quero ele aqui dentro, né? E aí tinha outras pessoas também que queriam eu aqui dentro, né? Que falaram para ele também, não, o garoto é sensacional, o garoto precisa vir para cá e tudo mais. E assim, quando eu menos esperava, né? Eu tive as 2 grandes descobertas da minha vida, né? Que era qual? Eu descobri primeiro que eu ia ser pai, né? Que aí veio o meu bebezinho, né? Que a gente descobriu ali em 2021 que a Flávia estava grávida. E aí veio o segundo grande ponto que logo em seguida que a gente descobriu, veio uma consultoria que presta serviço para a B3 e falou assim para mim, ó, a gente tá com uma vaga aqui e tem um gerente que quer que você entre, você quer participar do processo seletivo e tudo mais, tal. E eu participei do processo seletivo e fui aprovado, né? E aí eu entrei assim, que 3, 4 semanas depois eu já entrei na B3 e já estava aqui tocando toda a parte de acessibilidade. Então, essa foi a minha jornada até chegar na B3. Legal. E aqui na B3, quais foram os cargos que você já ocupou e o cargo que você ocupa hoje? Tá. Eu vou falar quais são os cargos que eu já ocupei, quais são os cargos que eu ocupo e qual é o cargo que eu quero ocupar, tá bom? Tá bom, perfeito. Ó, eu entrei aqui na B3 como analista de qualidade pleno, né? Então, eu entrei ali para a gente fazer o que a gente fez com o site institucional, para a gente fazer com outros sites da B3, né? A ideia era fazer algo ali de início não muito grande, né? Mas a gente conseguiu fazer, como o próprio Gilson falou uma vez pra gente, né? Vocês conseguiram fazer de um limão uma limonada, né? De um único limão. E aí a gente pegou essa coisa tão boa da acessibilidade, né? Que mexeu assim com as pessoas realmente, né? E a hora que a gente foi ver, a gente estava aplicando no Tesouro Direto, a gente estava aplicando acessibilidade no aplicativo do Tesouro Direto, tanto para o Android quanto para o iOS, a gente estava aplicando no site clientes, a gente estava, tipo assim, acabou ganhando uma proporção assim muito grande, né? E a gente começou a ir para várias frentes de dentro da B3 para que a gente pudesse levar os padrões de acessibilidade que hoje a gente tem no nosso site institucional. Então, a gente conseguiu ali, enquanto eu era analista pleno, fazer muitas coisas aqui dentro, tocar muitos projetos, fazer várias questões de acessibilidade, né? E aí, ali em 2022, outubro de 2022, eu fui promovido para analista sênior, né?
E aí, no meio dessa promoção aí, a gente deu um upgrade maior ainda, né? A gente começou não só a atacar os produtos externos, né? Hoje a gente ataca os produtos internos, eu sou líder do núcleo PCD, eu estou ajudando o pessoal de diversidade com algumas coisas também, né? A gente tem tocado várias frentes aí, né? E uma das frentes mais recentes que a gente está fazendo agora é a implementação de uma central de Libras dentro da B3 para o Atende B3, que é uma coisa assim, tipo, sensacional, uma coisa de outro mundo que muitas vezes as pessoas não pensam. Então, tipo assim, o que a gente tem feito aqui dentro da B3 é muita coisa, né? E tem atacado várias frentes, né? Como o museu também, o site do museu, o próprio museu também que a gente foi ver, fazer as validações de acessibilidade junto com a consultoria que estava lá. Então, tipo assim, a gente atacou várias frentes, né? E hoje não tem mais aquela coisa assim, né? Até o meu gerente estava falando esses dias atrás para mim, né? E para uma outra pessoa, o Giovanni, ele tem autonomia. Ele vai fazendo as coisas e vai fazendo as coisas desenrolar, né? E a gente vai aprendendo a conectar as pessoas e ligar as pessoas, né? E aí hoje a gente faz facilitação dentro da B3 para ensinar como criar documentos acessíveis, a importância de se pensar no assunto de acessibilidade. A gente leva o que a gente está fazendo aqui dentro para grandes eventos de tecnologia, como o Web Summit, para o TDC, entre outros eventos. A gente tem feito assim uma coisa muito grande com o assunto de acessibilidade digital, né? E realmente aonde eu quero chegar é num cargo de diretoria. Eu vou sentar ainda lá nas cadeiras dos diretores e falar assim, e agora? Como que a gente vai fazer mais coisas aqui, como a gente vai ampliar tudo isso, né? E até por isso que eu me dedico tanto e me esforço ao extremo para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Porque eu sei que se eu chegar lá um dia como diretor na B3, eu vou poder alcançar um grande sonho que eu tenho. E que aí é ego, é a questão de ser um diretor, não. É a questão de poder mudar a realidade de outras pessoas. Porque quando eu chegar lá na diretoria, eu sei que vão ter outros poderes, vão ter outras responsabilidades que vão me ajudar a fazer com que a B3, além de ser uma referência no assunto de acessibilidade digital, ela também possa ser uma referência em contratação de pessoas PCDs, que ela possa estar trazendo cada vez mais PCDs aqui para dentro, que ela possa estar mudando a realidade dessas pessoas, né? Porque o mercado financeiro, ele não tem só essa questão assim de vamos olhar o quanto uma pessoa pode crescer, né? Mas é o que a gente também pode fazer pela vida das outras pessoas, né? E a gente, como um bom indutor de práticas, de boas práticas para o mercado de capitais, a gente pode fazer isso com as corretoras, a gente pode fazer isso com os bancos e a gente pode fazer principalmente isso aqui dentro da nossa casa. Aí, nesse contexto da acessibilidade e da inclusão, a gente gostaria de saber como foi a sua chegada na B3, quando você entrou, e o que você percebe que mudou de quando você entrou para agora. Nossa, muitas coisas, bastante, né? Quando eu entrei, por exemplo, no meu onboard a minha máquina não vinha preparada para mim, né? Com o leitor de tela que eu precisava. Então, tipo assim, quando eu fui fazer um onboard lá na B3, a máquina ela veio sem leitor de tela, sem nada, e aí os moços lá da parte de suporte estavam... Meu, o que a gente faz? E agora? E eu falo, não, precisa instalar o NVDA, tal, que é o leitor de tela. Mas tudo é homologado aqui dentro, né? E tipo assim, o leitor de tela já tinha sido homologado dentro da B3, né? Só que ainda ele não estava na B3 Story para ser instalado, né? Aí o pessoal, nossa, caraca, o que a gente vai fazer? Eles foram lá, instalaram, né? E beleza, perfeito, né? Algumas dificuldades que tinha também, por exemplo, não tinha placa braille nas lixeiras, nas máquinas de café, não tinha algumas outras questões de acessibilidade nos documentos ali do SAP, que é o manual de férias, o core da função, o próprio Lerite também ali, né, o demonstrativo de pagamento também não tinha acessibilidade, né? E hoje, por exemplo, todas essas coisas assim, se uma pessoa com deficiência visual, com alguma deficiência, quiser olhar o demonstrativo de pagamento, está acessível. A pessoa consegue entender as informações que estão lá. Hoje, se entrar uma pessoa com deficiência visual dentro da B3 e precisar, sei lá, jogar um lixo ali no reciclável,
ela sabe onde jogar, porque tem as placas Braille, tem tudo. Hoje, por exemplo, se uma pessoa com algum tipo de deficiência entrar e precisar de algum software específico, a gente já homologou muitos softwares ali com o assunto de acessibilidade que ajudam as pessoas com algum tipo de deficiência, né, como o Velibras, o NVDA, o Camera Mouse, entre outros, né, que se essas pessoas precisarem ali, elas já podem instalar nas máquinas delas e entrar já com esses recursos de acessibilidade, né. Hoje a gente tem um mapeamento lá, por exemplo, né, uma pessoa que está preenchendo lá no SAP a parte ali do que ela precisa, né, das documentações e tudo mais, ela pode colocar ali que ela precisa de algum recurso, de alguma ajuda na estação de trabalho dela. E aí ela consegue chegar já com essa estação de trabalho quando for fazer um onboard com o que ela precisa instalado. Então, tipo assim, muito diferente, né? Esses são só alguns exemplos de algumas coisas, né? Por exemplo, e-mails que não eram acessíveis, documentações, intranet que não era acessível, até o próprio SAP, né? O seu dia a dia ali que não era acessível e que hoje está se tornando acessível. Então, tipo, tem muitas coisas que mudaram, né? Desde quando eu entrei até agora, né? A gente já teve uma mudança grande e tem muitas coisas ainda que vão mudar e que vão acontecer aqui dentro da B3 e que vai fazer com que as coisas fiquem cada vez melhor, né? Mais acessível. Dentro desse contexto ainda, né, dos projetos, tem algum projeto que você tem um carinho especial e que você possa compartilhar com a gente? O projeto que eu mais estou tendo carinho especial é a Central de Libras. É um projeto que, tipo assim, é um projeto muito tocante, sabe? Tipo, você poder implementar uma central de Libras em uma área de atendimento, eu acho que é o sinal mais humano que uma empresa pode ter. Porque, pensa assim comigo, né? Você movimentar equipes, você movimentar pessoas, você fazer as coisas acontecerem é uma coisa fácil, né? Mas, por exemplo, você olhar diretores, vice-presidentes falando assim, não, eu vou implementar isso porque é certo, porque é correto, não é por causa da lei, isso é muito diferente, entende? Eu acho que esse projeto, assim, tem sido um projeto muito, muito sensacional e que tem um carinho muito grande, né? Porque ele tem entrado num espaço assim, de que a gente muitas vezes não pensa, né? A gente pensa assim, as pessoas com deficiência auditiva, elas enxergam, então, é só elas lerem no site. E não é assim que as coisas funcionam, né? É um sinal de empatia muito grande você olhar e falar assim, como que uma pessoa com deficiência auditiva ela vai interagir, né, com o atendimento? Ela pegou o telefone e ligou, né? E aí, como vai ser isso para ela, né? Então, tipo assim, a gente ter essa central de Libras, tanto para PJ quanto para pessoa física, é algo sobrenatural, sabe? E o mais legal desse projeto é que ele é um projeto que está abrangindo a B3 inteira. Tipo, a gente consegue implementar essa central de Libras na recepção da B3, a gente consegue colocar no museu, a gente consegue colocar ela em vários lugares. Por quê? Porque é só uma conexão com uma plataforma onde tem uma pessoa que fala em Libras, né? Ela faz toda a transcrição em Libras e uma pessoa que vai falar com essa pessoa, né? E vai fazer toda a conexão de quem fala e quem ouve, né? Com a pessoa com deficiência auditiva. Então, tipo assim, é algo sensacional. E a gente pensava assim, não, a gente vai colocar só ali no Atende B3, né? E ponto final. Só que, tipo assim, ganhou um caminho tão grande, assim, tão sensacional, né? Que é incrível. E o mais legal é ver o quanto as pessoas estão se doando para isso, sabe? Tipo, pessoas que não conheciam sobre acessibilidade digital estão indo estudar, procurar e fazer as coisas acontecerem. As pessoas se movimentando realmente pelo projeto. Então, tipo assim, é um projeto que, eu tenho um carinho muito grande porque é um diferencial muito grande para nossa empresa. E é um diferencial que realmente, além de todos os outros ali que a gente fez, né? É algo que vai muito mais além do que diretrizes, sabe? Tipo, WCAG, porque na WCAG não existe falando assim, você tem que ter uma central de Libras, né?
isso é o feeling humano. É o lado humano que aparece ali. E é isso que é o mais sensacional, né? Então, tipo, esse projeto é um projeto que eu tô tendo muito carinho, né? E tem outros, né? O do museu, tem o site institucional, que foi o que a gente trouxe que me trouxe aqui, né? Pra dentro da B3. Tem o aplicativo do Tesouro Direto, que foi muito legal também. Mas, tipo assim, o que eu mais tenho realmente carinho é a Central de Libras, que tem sido algo, assim, sobrenatural. Legal. E você faz parte do núcleo PCD3, né? Uhum, sim. Você pode contar pra gente como que esse núcleo surgiu, qual é o objetivo dele, quais são as suas atribuições dentro dele? Uhum, sim. O núcleo, se eu não me engano, ele surgiu ali na meados de 2019, né? E era com o intuito realmente de fazer com que a inclusão, a acessibilidade fosse começado a ser divulgado mais ainda dentro da B3, né? E o próprio canal do núcleo ali, né, é ter uma área onde a gente tem membros e aliados, né, que são pessoas que participam ativamente com o núcleo e pessoas que vão estar ali no dia a dia do núcleo também ajudando de outras formas, mas que não conseguem realmente fazerem as coisas com mais tempo, né? Porque hoje dentro da B3 a gente sabe, né? Todo mundo tem a vida corrida, né? Então, tipo, tem gente que consegue, às vezes, se dedicar um pouco mais do que outras pessoas, né? Então, a gente tem os membros e os aliados. E o intuito do núcleo, né, é a gente poder estar ali com os nossos sponsors e com outras pessoas, podendo estar mudando essa realidade, né? Levando o conhecimento do que são as deficiências, né? Tipo, por exemplo, né? Agora a gente está fazendo uma ação no núcleo que é a distribuição do cordão de girassol, né? O cordão de girassol, ele é um cordão que mostra para as pessoas que têm deficiências invisíveis. Nossa, mas como assim, Giovanni? Deficiências invisíveis? Ninguém sabe que um autista tem uma dificuldade, tem uma deficiência. Ninguém sabe que uma pessoa que tem TDAH tem uma deficiência. Ninguém sabe ali que, por exemplo, uma pessoa com alguma deficiência auditiva também tem uma deficiência. Então, o cordão de girassol é para mostrar para as pessoas que, tipo assim, aquela pessoa também é portadora de alguma deficiência, mas que ela não é tão visível como um usuário de cadeira de rodas, uma pessoa que tem deficiência visual, né, entre outras deficiências, né, que são mais evidentes, que você consegue observar e ver ali no dia a dia. Então, a gente está fazendo uma ação dessas que tá captando as pessoas que precisam desse cordão para que elas possam estar usando e também, né, incentivando as pessoas a olharem, pô, antes de você criticar uma pessoa que está numa fila ali de PCD, você sabe se aquela pessoa realmente é PCD ou não? Sabe? Tipo, você conhece aquela pessoa, você entende as dificuldades que ela tem, você não entende. Então, tipo, ter essa consciência também de que existem algumas deficiências que são invisíveis e que a gente não vai estar vendo, né? Por exemplo, como que a gente sabe que uma pessoa tem esclerose múltipla? Não sabe, né? Ela tem esclerose e ela luta contra a doença, mas muitas pessoas andam, têm a vida normal, mas têm esclerose. Né? Então, tipo, o ponto é mostrar para as pessoas que elas não têm que agir pelo impulso, né? Que elas têm que olhar, se questionar, realmente ver. E aí, a ideia de ter o cordão de girassol é para mostrar, ó, legal, essas pessoas que têm esse cordão, elas têm alguma deficiência que não é visível, né? Então, é uma coisa bem legal que está acontecendo dentro do núcleo, né? Então, o núcleo tem esse papel da gente poder estar divulgando, fazendo ações, mudando, tornando a B3 um lugar mais acessível, mais inclusivo, né? Fazendo com que a B3 seja um lugar melhor para todos, né? E o núcleo tem uma atuação apenas interna ou vocês fomentam essa pauta em outras instituições? Por enquanto, a gente está tendo ações internas, né? A área de diversidade, aí tem ações mais externas, né? Eles têm outras ações ali que vão levar esse assunto para fora, né? A gente tem ideias de criar
grupos com o mercado financeiro para falar sobre assunto de acessibilidade digital, levar algumas coisas que a gente está fazendo aqui dentro, fazer benchmark com coisas que deram certo em outras empresas. Então, tipo assim, a gente tem essa ideia também, né? Mas não é algo que a gente ainda colocou em ação, né? É algo que eu acho que a gente ainda precisa arrumar algumas outras coisas aqui dentro de casa para que a gente possa estar fazendo e conversando com as outras empresas, né? Mas tem essa ideia também de que o núcleo possa ter essa interação com o mercado lá de fora também. E a gente percebeu que você tem uma presença bem marcante no LinkedIn, né? Imagina, eu não. Você acredita que as redes sociais contribuem para ampliar o debate, né, da inclusão, da acessibilidade? Sim, eu acredito que para os dois. Tanto para aumentar quanto para diminuir. Por quê? Tem dois lados que eu olho essa moeda, né? Vou aumentar. A gente pode fazer várias publicações, a gente pode tá levando o assunto, falando, fazendo as coisas acontecerem e mostrando. Isso é sensacional. É uma troca de ideias assim que vai fazer com que as empresas olhem e observem as coisas, né? E façam as coisas acontecerem, né? Mas também pode ter um contraponto também. Por exemplo, sei lá, vamos pegar uma pessoa que começou a aprender sobre acessibilidade digital e vai fazer um post sobre acessibilidade e coloca uma imagem e não coloca uma descrição na imagem. Isso gera uma repercussão muito grande. As pessoas acabam caindo em cima, as imagens estão sem descrição. E como você está falando sobre acessibilidade digital? Assim você falou sobre áudio nas imagens, mas você não colocou uma descrição na sua imagem? Né? Então, tipo assim, tem vários pontos do como isso pode ser positivo e negativo, né? Então, tipo, é muito bom quando a gente vai falar sobre esses assuntos ou sobre qualquer coisa, pensar nos padrões de acessibilidade que a gente pode estar tendo nessa comunicação, né? Outro ponto também que é negativo, né? É muitas vezes quando as pessoas com deficiência chegam e marcam uma empresa e vão lá no LinkedIn e detonam a empresa, né? Falando, essa empresa não faz isso, aquilo de acessibilidade. Isso acaba fazendo com que as pessoas olhem assim, as pessoas com deficiência são revoltadas, são bravas, elas não entendem que isso é um processo que não é tão rápido, e tipo assim, acaba fazendo com que aquelas empresas que poderiam ser parceiras, que poderiam estar desenvolvendo esse assunto, não desenvolvam, entende? Então, tipo, tem os dois pontos, né? O LinkedIn, as redes sociais, elas podem ser um grande propagador desse assunto, como também podem estar prejudicando significativamente, dependendo de como essas publicações são feitas, né? Então, por isso que eu sempre falo, né, que sempre quando a gente vai publicar algo, a gente sempre tem que zelar pelo que a gente está publicando, pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente está colocando ali, né, quando a gente vai fazer. Por isso que às vezes eu sou tão chato, assim, a gente vai fazer uma publicação falando de acessibilidade, se você não fizer acessível, você vai ser cancelado na hora. Então, tipo, do mesmo jeito que tem o potencial de fazer crescer, também tem o potencial de destruir, né? Então, é muito bom ser usado, mas ser usado com um cuidado, né? Com suas devidas precauções. E de acordo com a sua percepção, como as pessoas em geral reagem às medidas de acessibilidade e inclusão? Você acha que elas estão abertas ou têm resistência? Como que você percebe isso? Resistência, para mim, é só uma concepção do como você aborda uma pessoa, né? Quando eu entrei na B3, eu entrei com uma mentalidade. Eu vou mudar o mundo. Não, eu não vou mudar o mundo. Agora, pelo menos, não. Né? Mas eu não vou mudar tudo que tem dentro da B3. E nem todo mundo vai estar disposto a mudar dentro da B3. Parceria é uma palavra muito chave. E eu aprendi isso com o meu gerente, né? Com o Marcelo Saad. Que parceria é tudo nessa vida, Sem parceria, não acontecem as coisas. E por que as coisas estão acontecendo dentro da B3? Porque a gente está construindo parcerias. A gente constrói parceria com a área de comunicação, a gente constrói parceria com a área de diversidade, a gente constrói parceria com a área de pessoas, a gente constrói parceria com marketing, a gente constrói parceria com TI, a gente constrói parceria com diversas áreas. E quando a gente chega
para abordar essas pessoas, a gente não aborda com imposição, de apontar, não, existe a lei tal, você tem que implementar isso. A gente entendeu que isso não funciona, sabe? Tipo, isso não ajuda as pessoas a entenderem a importância da acessibilidade. Pelo contrário, isso faz com que as pessoas elas tenham medo da acessibilidade, né? Elas olham a acessibilidade como, nossa, é mais um radar aqui no meu backlog que eu tenho que estar olhando e que coisa chata, né? E a gente tem feito um papel muito diferente, né? Que não é pegar lei, pegar multa, pegar essas coisas para mostrar para as pessoas, mas é conversar, entender a dor de cada um, né? Meu, até onde você consegue ir? Você consegue ir até aqui? Beleza, então vamos até aqui. Se a gente fizer a sua plataforma ficar 30% acessível hoje, que as pessoas consigam interagir com algumas coisas, meu, já é melhor do que 0% acessível. Uhum. Então, tipo, a gente está sabendo lidar com as pessoas, construir parcerias, né? A gente teve algumas dificuldades com algumas pessoas, né, tipo, que tiveram dificuldades com o assunto de acessibilidade, né, e que ficaram com medo disso, né, no passado, e que não foi culpa nossa, que não foram coisas que a gente fez, foram coisas que aconteceram no passado, né, e, meu, como que a gente conseguiu contornar isso? Na parceria, tipo, meu, como que a gente pode fazer com que você não fique com medo? Como que a gente pode fazer com que isso dê certo? Ah, não quero... Eu tenho muito medo de refatorar todo o meu site agora, porque isso vai dar trabalho, pode dar problema. Beleza, então não vamos refatorar. Vamos fazer pelas páginas que estão nascendo novas. Vamos construir aos poucos. Vamos uma jornada após a outra. Tamo junto, a gente vai construir isso. E aí que é o legal, porque as pessoas se engajam, as pessoas vão, procuram, elas querem fazer as coisas, né? E no momento em que eu te obrigo a fazer algo, você não vê aquilo mais gostoso. É que nem você pegar, eu adoro tocar guitarra, né? E aí você tá lá na sua casa, pega a guitarra, toca, tira uma música muito da hora, muito legal. E aí você começa a ir na igreja, né? Aí você mostra que você sabe tocar guitarra. Daí todo mundo fala, não, agora todo sábado você tem que estar na igreja tocando na igreja. Uhum. Tem sábado que você não quer ir tocar na igreja. E aí? Quando é obrigação, você perde o ânimo de fazer aquilo. Mas, por exemplo, quando você pode ir tocar na igreja porque você quer ir tocar na igreja, aquilo se torna muito gostoso e muito legal. Então, tipo assim, a gente tem evitado muito a tentativa de imposição às pessoas, porque impor não gera parceria, impor gera muitas outras situações mais complicadas, né? E realmente é um nível de maturidade. Vai ter equipe que vai olhar e falar assim, meu, eu não consigo fazer isso hoje, Giovanni, desculpa. Tudo bem, não tem um problema. Mas vocês sabem que tem acessibilidade, vocês sabem que a gente pode implementar isso, a gente pode fazer isso. Giovanni, hoje o que eu consigo implementar um script para fazer validações automáticas aqui no meu produto. Beleza, perfeito. Tá ótimo. Vamos fazendo aos poucos, sem desespero, sem imposição. E isso tem dado muito certo. Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. Porque se imposição desse certo, a Lei Brasileira de Inclusão já teria feito todos os sites do Brasil serem acessíveis. Uhum. Mas existe uma pesquisa do Movimento Web para Todos que fala que menos de 0,5% dos sites são acessíveis. E a LBI já tem 7 anos, já fez 8 esse ano. E não fez. Uhum. Não fez as coisas acontecerem. Então, tipo, as coisas acontecem por outros caminhos e não pelos caminhos das imposições. Então, a gente tem encontrado, sim, dificuldades, mas as dificuldades sempre é aquela coisa, a gente aprende, a gente contorna, a gente faz acontecer. E como que a gente pode fazer acontecer? Então, tem sido muito legal dessa forma. Para você, quais são os principais desafios que ainda existem para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Nossa, no mercado de trabalho? Caraca, muitas, bastante. Eu acho que a primeira é a concepção das pessoas entenderem que a acessibilidade não é uma responsabilidade do PCD. Uhum. A acessibilidade é uma responsabilidade da empresa. De todos. Por exemplo, o que a gente tem feito aqui dentro da B3? A acessibilidade não é o Giovanni que fala, mas cada um tem que saber um pouco, falar um pouco sobre isso, trazer como pode se tornar a B3 mais inclusiva e mais acessível. Uhum. Então, tipo,
as pessoas ainda não entendem isso em grande parte do mercado financeiro. Elas olham mais, às vezes, como bater meta de cotas, como conseguir fazer com que, sei lá, o PCD esteja ali, mas o que importa é que o PCD esteja ali, tudo bem. Mas nunca olhar, tipo assim, por exemplo, como que eu vou fazer a realidade disso ser diferente, né? Como que eu vou fazer isso ser diferente? Isso foi até um encontro que a gente teve, né? Que um diretor perguntou assim, Giovanni, me fala então o que a gente pode fazer ser diferente aqui dentro da B3? E aí eu peguei o microfone e falei assim para ele, não sou eu que tenho que falar, é vocês que têm que fazer também. Porque se eu ficar só falando aqui, tipo, é o Giovanni que está falando, mas vocês também têm que fazer algo, né? Eu falei para eles, por que segurança é tão importante? Por que a área de segurança aqui é tão aprimorada e desenvolvida e, tipo assim, você olha para a segurança em tudo? É a mesma coisa a acessibilidade. Isso é importante para todo mundo. E é todo mundo que fala. Quando a gente fala de segurança, a gente não fala que é só o Giovanni, que é especialista de segurança, que tem que falar sobre segurança. A gente fala que é todo mundo que tem que saber sobre phishing, tem que saber sobre todas as coisas para que as coisas possam acontecer, né? E a mesma coisa o assunto de acessibilidade. Todo mundo tem que falar e entender isso e compreender e poder aplicar. E hoje o mercado de trabalho ele não olha dessa forma, né? Ele olha de uma forma diferente, né? Como o PCD pode se adaptar ao mercado e não como a empresa pode se adaptar, né? E aí a gente tem vários pontos, né? A lei de cotas ela é sensacional, ela é uma coisa incrível, muito boa. Só que o grande X da questão eu tenho a lei de cotas para cumprir uma meta ou tenho a lei de cotas porque eu realmente quero fazer diferente dentro da minha empresa? Eu quero que esse PCD cresça e se torne um diretor aqui dentro da minha empresa. O que eu tenho de planejamento para as pessoas que vão entrar aqui com algum tipo de deficiência, alguma necessidade, né, específica? Como que eu vou fazer com que essa pessoa se desenrole aqui dentro, cresça, entende? Tipo, então, as empresas muitas vezes elas não têm esse olhar assim, né, de como vou fazer isso. E até porque é um assunto novo, assim, se você for ver, não é um assunto tão falado, né, tipo, tão divulgado, mas é um assunto novo que tem ganhado força dentro do nosso país. Então, eu acho que o grande X ali o mercado precisa mudar muitas coisas, né? Tanto fisicamente, que seriam os ambientes, né? Seguir não só a lei brasileira para a arquitetura, né, dos ambientes, mas ir além, né? Fazer com que seus espaços sejam acessíveis para diversas pessoas, né? Não só para um público X. Poder ter pessoas especializadas nesse assunto dentro da empresa para poder estar ajudando, desenvolvendo, capacitando outras pessoas para ajudar a fazer isso acontecer. Então, tipo assim, tem todo um caminho ainda que o mercado hoje precisa crescer e amadurecer. E eu acho que não é só o mercado, mas o nosso país em si, né? Para que isso possa estar acontecendo e desenrolando, né? Mas perto do que eu via quando eu era adolescente, né? Quando eu fiquei... quando eu não me enxergava, né? Que eu perdi a visão, mudaram muitas coisas, graças à tecnologia. A tecnologia mudou muito, né? Mas ainda tem diversas coisas que precisam mudar, desde o físico ao digital, atitude, planejamentos e tudo mais, né? Mas não é uma coisa impossível, né? Eu acho que se, por exemplo, a gente conseguir encabeçar situações assim, por exemplo, a B3 ou grandes outras empresas do mercado financeiro conseguirem encabeçar ideias sensacionais, ideias incríveis e investirem nisso, a gente consegue mudar a realidade do mercado financeiro. Mudando a realidade do mercado financeiro, mudar as outras empresas não vai ser difícil, porque o mercado financeiro ele movimenta grande parte do mercado hoje que a gente tem no nosso país. Então, se a gente parar para pensar, essa mudança pode ser uma mudança que impacte todo o nosso país, né? Em várias outras áreas. Então, tipo, eu acredito que é uma união, né? E tem um ponto muito legal que eu olho lá para fora, na Espanha, né? A Espanha, ela tem um núcleo onde eles fazem um estudo das pessoas com deficiência, das necessidades que essas pessoas precisam, né?
E esse núcleo olha, por exemplo, no transporte público, o que uma pessoa com deficiência visual precisa, né? Além do banco preferencial. Ela precisa que tenha um som que informe qual que é a próxima parada. Ela precisa que tenha uma informação X. Ela precisa de tal outra coisa. Beleza, vamos implementar essas ações dentro do transporte público. Então, existe todo um estudo que olha para essas pessoas, né? E que faz esse acompanhamento do como a gente pode incluir e fazer as adaptações da sociedade. E aí sai daquela coisa que só o PCD tem que ficar falando, né? A gente tem que ter mais voz ativa, concordo, né? Mas as pessoas também têm que se importar mais com isso, né? E no momento dessas ações, aí você vê que isso não acaba entrando ali só em algum espaço, entra no espaço da Espanha inteira. E aí o país começa a mudar, né? E é uma coisa que a gente não tem tão forte hoje no nosso país, né? E quais são as suas expectativas para o futuro das tecnologias de acessibilidade? Boa pergunta. Futuro. Espero que eu esteja vendo esse vídeo daqui uns 15, 20 anos. Eu espero que isso seja realidade, tá? Mas eu acredito que a tecnologia pode mudar, sim, toda essa realidade que a gente tem no nosso país, né? Eu acho que é pelo meio da tecnologia que a gente vai diminuir a desigualdade, né? Não só das pessoas com deficiência, mas das pessoas que não têm renda, das pessoas que moram na periferia, das pessoas que não conseguem ter acesso a um estudo de qualidade, essas questões. Então, tipo assim, a tecnologia pode mudar muitas coisas, né? E eu acredito também que ela vai mudar a realidade dessas pessoas, né? Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que o Nardoni me mandou, né? De IA generativa, né? Como a IA generativa pode facilitar no trabalho, né? As pessoas com deficiência visual. Por quê? No momento em que você tem uma IA generativa que ela é comunicativa, ela é comunicada pela voz e você não tem mais uma interface, por exemplo, estilo uma Alexa, a pessoa com deficiência visual pode interagir com todos os comandos que for ser feito com aquela IA. Então, olha só, o mercado já se torna acessível de uma outra forma. Você consegue fazer com que a pessoa faça ações por meio da voz dela, sem precisar de uma interface que pense 100% em acessibilidade. Então, tipo, olha só como já torna um mundo mais acessível, né? Por exemplo, o marketplace, onde você possa comprar as coisas por comando de voz, né? Tipo, já existe com a Alexa isso hoje. Se eu falar para Alexa, compra fraldas para o Luca, né? Ela vai lá já olhar minhas preferências e vai comprar. Isso já é um formato de acessibilidade também, né? Então, tipo assim, um mundo com a tecnologia, né, vai fazer com que tudo seja diferente. Vai fazer com que essas questões de acessibilidade não precise ser pensada. Tipo, eu vou pensar em implementar acessibilidade. Pô, eu já vou fazer uma interface aqui. Se eu usar a inteligência artificial para me ajudar, essa interface já vai estar acessível. E é uma das ideias que a gente tem, que a gente trouxe no nosso hackathon, né? A gente ganhou o hackathon, né? Eu e minha equipe. E a gente está construindo uma ferramenta com inteligência artificial que vai estar lá com o desenvolvedor, né? É um plug que a gente coloca nas ideias do desenvolvedor e assim que o desenvolvedor vai criando o código, ela já vai apontando, pô, esse código não está acessível. Já arruma esse código aqui e já deixa ele acessível, né? Ou a própria IDE já olha a falta de acessibilidade, ela mesma já vai fazendo a implementação de acessibilidade ali, sem o desenvolvedor precisar fazer muita interação. E também passando o educacional. Então, tipo assim, se você olhar o futuro promete muitas coisas, mas também tem que ter um ponto, né? Quem que vai investir para que esse futuro seja acessível? Aí que é o grande ponto, né? A gente precisa de investimentos também, né? Que o mercado esteja com vontade de investir nessas coisas para que a gente possa fazer coisas grandes acontecerem, que a gente possa fazer coisas excepcionais acontecerem. Mas o que eu vou ganhar com isso? Talvez, eu posso até falar uma palavra que algumas pessoas não vão entender, elas vão brigar comigo. Talvez você não ganhe nada financeiramente, mas você vai ganhar um mundo totalmente diferente.
Você vai ganhar um mundo onde as pessoas vão estar capacitadas para entrarem no mercado de trabalho. Você vai ganhar um mundo onde você vai ter PCDs que vão poder estar fazendo coisas sensacionais dentro da sua empresa. E às vezes essas pessoas só precisam de uma única oportunidade. Imagina se o nosso grande gênio, Steve Hawkins, não tivesse a oportunidade de ter a tecnologia que ele tinha. Será que a física teria desenvolvido tanto quanto desenvolveu nesse último tempo? Ele é um dos grandes crânios que existem. E é uma pessoa que sofreu muito com esclerose. Não andava, não falava, não conseguia se mexer, mexia só os olhos. E é uma pessoa que, com a tecnologia, superou qualquer mente. Eu ainda questiono, eu quero conhecer uma pessoa ainda que foi mais além do que o Steve Hawkins foi. Não tem. E era uma pessoa com deficiência. Sim. Era uma pessoa que a tecnologia deu a oportunidade de ser a mente brilhante que ele queria ser. Então, tipo assim, imagina quantas pessoas dessas a gente também está perdendo lá fora, porque a gente não está fazendo as coisas serem diferentes. Então, eu acredito que com o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais, além da gente poder fazer as coisas serem acessíveis, a gente vai criar diversos talentos que são gigantescos, né? Que são pessoas que vão mudar o nosso mundo e o nosso universo, né? Espero que daqui 15 anos eu esteja feliz ouvindo isso, né? Que isso realmente esteja acontecendo, sei lá, 20, 30 anos, não importa o tempo. O que importa é que a gente realmente possa estar fazendo, né? Mas eu acredito que o futuro tende que seja muito mais acessível tudo do que inacessível. E a gente gostaria que você compartilhasse com a gente histórias marcantes que tiveram impacto na sua vida ou na sua carreira enquanto colaborador da B3. Momentos impactantes na minha carreira? Teve diversos. Quando eu entrei na B3, o Marcelo Sade, né? Ele fez uma coisa assim que, não tinha como não postar na intranet, não tinha como não postar no LinkedIn, não tinha como não fazer o que foi feito. Eu cheguei na B3 e eu não conhecia nada. Não tinha pista tátil, não tinha orientação, o onboard foi online. Então, tipo assim, eu cheguei meio perdido naquela época de pandemia, né? E ainda numa época de pandemia. Ele pegou uma folha sulfite, ele pegou cola, ele pegou palito e ele pegou barbante. E ele fez todo um mapa do corredor para mim, com elástico, aonde era elevador, aonde era banheiro, aonde eram as coisas, para que eu pudesse, daquele ângulo que estava ali, eu consegui saber todos os lugares de dentro da B3 ali, do meu andar, pelo menos, né? Então, tipo assim, isso daí, acho que foi um dos momentos mais marcantes que teve ali, que, a humanidade, a simplicidade já fez tudo ficar mais acessível, né? E, eu acho que essa época ali foi uma das coisas que foi bem marcante, porque eu olhei a delicadeza do Sade, né? E quando eu vi aquela delicadeza, eu olhei e falei assim, putz, mano, tô no lugar certo, com as pessoas certas, né? E é ali que você se sente incluído, né? Às vezes eu posso fazer tudo isso daqui ser acessível, né? Vai chegar, vai ter tudo a descrição, a gente vai ter tudo bem feito. Mas o que adianta estar tudo isso aqui acessível e aí chegam as pessoas e não sabem me incluir? Não sabem olhar para o Giovanni como pessoa, não sabem ver o Giovanni como pessoa, né? Então, tipo, não adianta nada só ser acessível, né? Tem que ser inclusivo. E às vezes a inclusão e esse lado humano faz com que a gente faça muito mais ações assertivas e acessíveis do que seguir regras, diretrizes e tudo mais, né? Então, esse é um exemplo marcante, né? Aí teve outros exemplos de situações, por exemplo, os seguranças, né? Quando eu entrei na B3, saber que os seguranças podiam me ajudar a ir no metrô, me buscar no metrô, trazer... isso é sensacional, né? Tipo, é muito, muito dificultoso andar aqui nessas ruas da 15, né?
pedra sabão, né? Acho que é pedra portuguesa que eles chamam, né? Que é na areia ali e tudo mais. A bengala, ela trava demais. E é bem ruim de andar. E aí, tipo assim, sempre quando eu chego na B3, vem um segurança com um sorriso ali na João Brícola, sorriso, e aí, Giovanni, posso te levar? Tipo, meu, são coisas que a gente vive, assim, que são sensacionais, né? E são coisas que são únicas. E a gente também teve experiências que a gente fez as pessoas sentirem, né? A gente pegou diretores, né? A gente fez um evento de acessibilidade digital, né? Num encontro tech. E a gente vendou a galera, meu. A gente colocou venda nas pessoas, a gente colocou tampão auricular em outras pessoas, a gente colocou luva na mão para as pessoas não conseguirem mexer a mão. E aí a gente fez uma dinâmica de que eles tinham que se alimentar, né? Lá no sétimo andar da Dona Deola, eles tinham que se alimentar mais com as dificuldades deles, né? Não podia tirar as limitações e tinham que fazer aquilo, né? E aí depois a gente pegou e colocou um QR Code, né? E as pessoas que estavam com o ouvido tampado, elas não conseguiam ouvir, que era para escanear o QR Code. As pessoas com as mãos não conseguiam usar o celular para escanear o QR Code. As pessoas que estavam vendadas não conseguiam enxergar o QR Code. Então, tipo, a gente fez um movimento ali com as pessoas que foi, tipo, muito sensacional, né? Então eu tenho, assim, memórias de dentro da B3 muito gostosas. Para você, qual é a importância da preservação e divulgação das memórias do mercado de capitais, que é o que a gente está fazendo aqui? Nossa, pergunta incrível. Antes de fazer matemática, o meu sonho era fazer arqueologia. O meu sonho sempre foi ser arqueólogo. E eu fiquei deficiente visual, né, perdi visão, tudo mais. E aí eu falei assim, pô, mano, como arqueólogo não dá mais para trabalhar. Como que eu vou trabalhar num campo fazendo procura de objetos e tudo mais, num campo arqueólogo de... Ai, sempre esqueço o nome. Naqueles campos da parte de arqueologia, né? E eu sempre tive fascínio por dinossauros, né? Jurassic Park, época ali, né, da minha adolescência, parte da minha infância. Então, tipo, eu sempre tive esse sonho de fazer arqueologia para encontrar fósseis, né, de dinossauros e tudo mais. E era um grande sonho. Então, como esse sonho sempre foi grande, né, e eu tinha essa paixão tanto por dinossauros quanto pelo Egito também, né, que era um sonho de... Eu ainda vou conhecer uma das pirâmides de lá. Eu quero muito ir lá e, sei lá, eu acho que é uma cultura sensacional, né? Então, a história ela é muito importante, né? Sem a história não existe o presente, né? A gente constrói o presente pelo passado. Tem um psicólogo que ele fala que o passado, o futuro e o presente são a mesma instância, só que vistas por ângulos diferentes. Como assim? Tudo se trata de presente. O passado é um presente que já foi vivido. O presente agora é um presente que está acontecendo. E o futuro é um presente que só vai acontecer graças ao passado e o que a gente está vivendo agora. E preservar as memórias e poder preservar parte das coisas que são feitas no mercado de capitais é muito importante. Porque como que a gente vai construir uma sociedade diferente em uma sociedade onde a economia esteja olhando para isso, que o mercado tenha esse ponto de entender como foi no passado, como é hoje, o que a gente pode evoluir e crescer, né? Então, eu sempre acredito que guardar fatos, pessoas, o nosso material ali, o conteúdo que a gente tem no dia a dia é muito importante, porque, sei lá, daqui... Vamos colocar há 100 anos. Alguém vai estar olhando essa gravação. Eles vão estar olhando lá, nossa, o Giovanni estava falando sobre acessibilidade digital e há 100 anos eles pensavam isso, esse ano a gente pensa nisso. Será que tem alguma ideia que se casa aqui que a gente pode juntar com o que tinha lá e inovar? Né? Então, tipo, as coisas que acontecem no futuro, elas sempre são a junção do passado com o presente para construir um futuro diferente, né? Tudo é presente, né? Como eu expliquei antes. E é muito importante guardar para
para se repensar no que já foi feito, no que deixou de ser feito, no que pode ser feito, no como pode se inovar, né? Um ótimo exemplo é se a gente tivesse jogado o DOS fora, né? Se o Bill Gates tivesse olhado lá e falado assim, isso aqui é linharia, vou jogar fora, não presta. Meu, ele comprou na época, acho que, se eu não me engano, da IBM, né? O sistema DOS, eles compraram lá, né? Nem era o DOS ainda, era um outro tipo de código, né? E eles reformularam tudo aquilo e eles fizeram o Windows que a gente tem hoje. Não existe, tipo assim, coisas do passado que você vai olhar e falar assim que não são importantes, né? Você olha, por exemplo, a teoria de Charles Darwin, né? A evolução das espécies, né? Meu, ele olhou todo o crescimento de todas as espécies e criou a teoria dele. Ele criou baseado no passado, na experiência, em tudo mais. E hoje a gente fala muito da teoria do evolucionismo, né? Do como as coisas podem crescer. E da própria teoria do evolucionismo gerou críticas que geraram novas teorias que são mais exatas e mais completas à teoria do evolucionismo. Então, tipo assim, olha como o passado que estava lá atrás, que foi gravado, que foi memorizado, mudou toda a realidade que a gente tem hoje, né? É muito importante gravar, né? E a filosofia traz isso, né? Você pega os livros de Aristóteles, né? Você pega a Ética Nicômaco do Aristóteles. Naquela época ele já falava sobre uma ética, como o professor Clovis falou lá no dia, tipo, voltada à moral, né? Hoje, muitas pessoas não sabem o que é moral, mas, por exemplo, se você lê um livro do Aristóteles, você vai olhar muito a ética como uma moral, né? Aquela ética teleológica ali que ele fala, e você vai entender aquilo e você vai, sei lá, se apaixonar por aquilo e vai aplicar aquilo na sua vida. E você pode fazer com que aquilo cresça e se desenvolva, né? Daí você pega um outro filósofo, né? Você pega o Ricoeur, né? Um filósofo francês, ele pega a teoria de Aristóteles, Kant, e formula a teoria dele. Então, quando a gente pega e grava, guarda, a gente tem isso documentado, a gente consegue evoluir, fazer isso crescer, fazer isso ser diferente. Então, é muito importante ter cada corredor, cada pessoa que é importante da B3 aqui, né, guardada no acervo, né, ser olhada de uma forma, porque alguém vai olhar para tudo isso depois e falar assim, cara, que sensacional, tinha coisas evoluindo naquela época, tem coisas evoluindo hoje, e, é a matéria, é o estado da arte que pode ser aperfeiçoado no futuro. Então, guardar é uma forma da gente evoluir também, né, é uma forma da gente inovar lá na frente. Então é isso, Giovanni. Muito obrigada pela sua participação.